A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma lição de bênçãos para as nossas vidas. Queremos lhe oferecer subsídios para o seu crescimento espiritual. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2019 o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E nesta oportunidade, nós vamos estudar agora a terceira lição, cujo tema é Entrando no Tabernáculo, o pátio. Nós já aprendemos na lição passada que os artesãos do tabernáculo foi Bezalel e Aholiabe. Eles receberam a orientação divina para construir e ornamentar o tabernáculo juntamente com os seus obreiros. Então agora vamos entrar no pátio. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. Nós sabemos que o pátio também é conhecido como átrio. E o pátio ou o átrio, ele é a primeira parte do santuário. Porque ninguém pode começar uma construção por cima, pelo telhado. Tem que começar por baixo, pela base. Até porque quem construiu o tabernáculo foi o homem. E todas as vezes que o homem começa uma construção, ele tem que começar pela estrutura. Porque só Deus pode começar por cima. Porque foi Deus que criou o universo. E diz a Bíblia que criou Deus os céus e a terra. Veja que primeiro ele criou o céu, as coisas de cima, depois a terra. Porque só Deus pode começar por cima. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém pode começar a fazer a obra de Deus pelo lugar santíssimo. Tem que começar pelo átrio. E a porta de entrada do átrio é Jesus. Nós temos que primeiramente entrar por essa porta que é Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um pastor falar algo, pastor José Serafim, que me chamou muita atenção. Ele disse que hoje um padre se converte a Jesus e ele deixa sua batina e aceita o Senhor Jesus como Salvador. E os pastores hoje logo o colocam no púlpito como pastor também. E está errado. Ele tem que começar pelo átrio como qualquer pecador. Veja que até Paulo, quando era fariseu, ele começou pelo átrio. Ele não começou pelo lugar santíssimo. Primeiro ele aceitou Jesus na estrada de Damasco. Então isso fala do altar de holocausto, que ficava no átrio. Logo em seguida, ele foi batizado por Ananias, que isso fala da pia de bronze, que ficava também no pátio. Depois ele foi caminhando. Ele entrou no lugar santo e diz a Bíblia que ele estudou muitos anos. Foram 14 anos estudando e buscando e lendo até que ele se tornou um ministro. Até que ele chegasse no lugar santíssimo. Ele passou pelas mesas dos pães, ele participou da ceia, ele passou pelo candeeiro, ele foi cheio do Espírito Santo, ele passou pelo altar de incenso, ele se tornou um adorador, até chegar no lugar santíssimo, na arca, porque ali é onde eu me torno um ministro. Então todas as pessoas têm que começar pelo átrio. E esta lição de número 3 vai nos ensinar muito. Alguém pode perguntar, por que estudar o átrio ou o pátio? Nós sabemos que uma pessoa que abre o seu coração para Jesus e o recebe, ele está entrando no pátio. Então nós temos que entrar no pátio. E nós sabemos que o tabernáculo, ele era dividido de 3 formas. O pátio, que nós estamos estudando nesta presente lição, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio fala do levita, o lugar santo fala do sacerdote e o lugar santíssimo fala do sumo sacerdote.
E por quê? Porque o levita só podia entrar no átrio, ele não podia passar dali. Da mesma forma, o sacerdote, ele só podia entrar no lugar santo, ele não podia passar dali. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santíssimo Lugar. E por isso o átrio fala do levita. O levita, trazendo para os dias de hoje, são os diáconos, aqueles que trabalham para o Senhor. O que me chama a atenção é que hoje todo mundo quer ser levita, mas ninguém quer ser diácono. Mas eles nem entendem que o diaconato foi tirado do Antigo Testamento, os levitas, que eram aqueles que trabalhavam no santuário. Então nós vamos aprender também nesta lição em como servir a Jesus de uma maneira melhor. Aleluia! Meus irmãos, nós sabemos que havia também 60 colunas de bronze que faziam uma cerca ali ao redor do tabernáculo. 20 colunas ficavam no lado sul, 20 colunas ficavam do lado norte, 10 ficavam do lado oriental e 10 do lado ocidental. E nós sabemos também que na entrada do pátio havia uma cortina. E essa cortina, ela tinha 4 cores: azul, púrpura, carmesim e branco. Isso aponta tipologicamente para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então todas as pessoas que entravam para o pátio, elas viam aquela cortina que tinha 4 cores: azul, púrpura, carmesim e branco. Porque quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai entender melhor acerca da pessoa amada do Senhor Jesus, não é verdade? Então aquelas 4 cores apontam tipologicamente para os 4 evangelhos. Então o pátio, ele era 50 metros de comprimento por 25 metros de largura e 2,5 metros de altura aproximadamente. A sua altura era as colunas e também aquele linho fino torcido que estava costurado neles, de tal forma que quem estava de fora não conseguia ver o que se passava lá dentro. Porque quem está de fora dos átrios do Senhor vão perder as bênçãos divinas. E por isso, entre para o átrio. A porta é Jesus, para que você venha receber as bênçãos de Deus na sua vida. Davi, ele tinha um palácio muito tremendo. E nós sabemos que ainda era a época do tabernáculo. Não existia ainda o templo. Mas Davi disse algo que me chama a especial atenção. Ele disse que mais vale um dia estar no átrio do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele estava querendo dizer que ele preferia passar um dia apenas no átrio do Senhor ali, oferecendo sacrifícios para ele, entregando-lhe ofertas e adorando, orando, do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar do planeta Terra. Porque o átrio do Senhor é um lugar muito bom onde a gente pode estar, que é a presença de Deus. E a Bíblia diz que a frente do átrio ou do tabernáculo ficava virado para o leste, para o oriente, ou seja, para o nascer do sol. Da mesma forma o templo de Salomão, da mesma forma o templo de Zorobabel, eles estavam virados de frente para o nascer do sol. Aí hoje você olha para São Paulo, aquele templo que tem lá, que o dono dele diz que é o templo de Salomão, que nós sabemos que é um templo turístico, e você vê a estrutura dele e percebe que ele está virado para o pôr do sol e não para o nascente do sol,
porque aquele projeto não é um projeto de Deus, mas o tabernáculo foi um projeto de Deus, bem como o templo de Salomão foi um projeto de Deus, e a igreja do Senhor Jesus na terra também é um projeto de Deus. Aleluias! Deus disse: Moisés, vocês vão construir para mim um tabernáculo, e eu vou habitar no meio de vocês. Então, meus irmãos, as 12 tribos de Israel estavam espalhadas. As 12 tribos de Israel não estavam todas para o lado norte do tabernáculo. Elas não estavam todas para o lado sul do tabernáculo e nem para o lado oriental, nem ocidental. Elas estavam espalhadas. Diz a Bíblia que havia um exército na frente do tabernáculo, outro exército atrás do tabernáculo, outro exército do lado esquerdo e outro do lado direito. De tal forma que o tabernáculo ficava exatamente no meio, porque Deus habitava no meio do seu povo. E é isso que Ele quer hoje para a igreja. Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele tem que ser primazia. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Era esse o desejo de Deus, de estar no meio do seu povo. E é esse o desejo dele para com a igreja. Ele quer estar no centro, no meio do seu povo. Aleluia! E todas as pessoas que entravam ali no pátio, a primeira peça que eles se deparavam era o altar de holocausto ou altar de bronze. Aquele altar de bronze, nós sabemos que eram oferecidos animais como sacrifício. Havia 4 chifres ali naquele altar de bronze. Nós vamos estudar em lições que vêm acerca desses móveis que havia no átrio, não é verdade? E esses 4 chifres representam o seguinte: você lendo a Bíblia, você descobre que só existiam 2 personagens que seguraram nas pontas deste altar. Quando eles seguravam nas pontas deste altar, eles estavam pedindo misericórdia e eles estavam arrependidos e não queriam morrer. Porque este altar de sacrifício fala da morte de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que creem na morte de Jesus Cristo e o aceitam, não querem agora morrer, não é verdade? A morte eterna, onde eles vão ser lançados no lago de fogo. Nós queremos agora é a vida eterna. Nós queremos pegar nas pontas daqueles chifres, como fez 2 personagens bíblicos, e queremos misericórdia. Não queremos ter a morte eterna, mas nós queremos a vida, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado. O fogo daquele altar, todo mundo sabe também que os sacerdotes, eles tiravam as brasas daquele altar, acendiam o seu incensário, entravam no lugar santo para oferecer incenso ali no altar de ouro. E quem acendeu o fogo daquele altar? Diz a Bíblia que na inauguração do tabernáculo foi o próprio Deus que acendeu aquele fogo. E ele disse em Levítico, capítulo 6, versículo 13: vocês não deixem esse fogo se apagar. Então o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o fogo daquele altar ardia continuamente. Isso quer dizer o seguinte, que nós precisamos do perdão dos nossos pecados de maneira contínua. Aleluia! A tábua daquele altar era tábuas ocas. Da mesma forma também a cruz. A cruz era de tábuas ocas. E a cruz de Cristo aponta tipologicamente para aquele altar. Por quê? Porque cruz é altar. Nós sabemos que naquele altar de sacrifício, os animais eram oferecidos ali em sacrifício a Deus.
E quando João Batista viu Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus morreu na cruz, porque cruz é altar. E nós devemos carregar a nossa cruz até a volta do Senhor Jesus. Se você caminhasse mais um pouco no pátio, você ia encontrar outro objeto ali tremendo, que é a pia de bronze. Eu gostaria de ler um versículo em Êxodo, capítulo 38, versículo de número 8. Fez também a pia de cobre ou bronze, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Então aquela pia de bronze, que também estava ali no pátio, porque só havia esses dois utensílios, ou essas duas peças no pátio, o altar de holocausto e a pia de bronze. Essa pia era feita exatamente do espelho das mulheres. Para que servia essa pia? Para o sacerdote lavar os seus pés e as suas mãos antes de entrar no lugar santo. Parece que eu vejo agora as mulheres no deserto entregando seus espelhos, porque antigamente os espelhos eram feitos de bronze. E elas entregaram agora o seu espelho a Moisés. Lá atrás, elas já haviam ficado sem os seus pendentes, sem os seus brincos, sem as suas argolas para o bezerro de ouro. Agora, elas estavam sem os seus espelhos. Elas deixaram a sua vaidade de lado para atender à obra de Deus. Foi uma tribulação muito grande, não é verdade? Aquelas mulheres ali sem espelho. Porque o espelho é amigo das mulheres e até de muitos homens hoje. E o que me chama a atenção é que elas entregaram seus espelhos para Moisés construir a pia de bronze. Isso quer dizer o seguinte, que devemos entregar tudo para Deus e esquecermos de nós mesmos e atendermos a Deus e a sua obra. Aleluia! Glória a Deus! E elas entregaram os seus espelhos. E o espelho, ninguém consegue ver o seu rosto senão por o auxílio do espelho. E o espelho é a voz da verdade. O espelho revela três coisas: nossos defeitos, nosso caráter e a imagem de Deus em nós. E agora, as mulheres não têm espelho, mas os sacerdotes têm. Porque todas as vezes que o sacerdote ia lavar as suas mãos, eles tinham que se abaixar. E nós sabemos que na lâmina que havia na coroa do sacerdote, estava escrito a seguinte expressão: santidade ao Senhor. Então, todas as vezes que o sacerdote se abaixava para lavar as suas mãos, ele lia no espelho das águas: santidade ao Senhor, para ele se lembrar que aquele lugar que ele estava era santo e que para ele estar ali, ele deveria estar santificado. Oh, glória a Deus! Esta lição é muito rica a nos ensinar. O pátio, ele tem muitas lições tipológicas e lições espirituais para a nossa vida. Meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar poderosamente.